Mas quando a gente começa a trabalhar com saneamento, que a gente vê o impacto que a gente tem com o nosso trabalho na vida das pessoas, isso muda a nossa perspectiva. A gente sabe que no mundo inteiro, principalmente nos países pobres, quem se prejudica mais são as mulheres. 25 milhões de mulheres no nosso país não têm água 24 horas por dia na sua casa. Olá, sejam bem-vindos ao Habitability, um videocast e podcast oferecido pela MRV & Co e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacete. No episódio de hoje eu recebo Estela Macedo Alves, mestre em Arquitetura e Urbanismo, e Luana Preto, mestre em Engenharia Civil e CEO do Instituto Trata Brasil. O nosso papo é sobre os desafios e soluções para o saneamento básico. Estela, bem-vinda, obrigado pela presença aqui no Habitability. Obrigada. Como já te disse, agradeço muito o convite e agradeço também por sermos duas mulheres falando de saneamento, que é importantíssimo hoje. Você não sabe a importância que isso tem devido ao fechamento que esse tema teve por muito tempo, entre homens, muito técnicos. Então, hoje é um dia muito importante falar disso com a minha colega Lu. Luana, que virou Lu aqui na nossa conversa. Lu, obrigado também pela presença. Eu que agradeço. Vai ser muito, muito interessante. Tenho certeza que surgirão muitas ideias, né? E espero que com esse episódio a gente consiga engajar mais pessoas na defesa dessa causa e na ação em prol dessa causa que é tão importante, que é o saneamento básico. Gosto dessa palavrinha ação, já volto nela, porque nós falávamos nos bastidores, né? Saneamento básico não é um assunto novo, mas é um assunto que continua sendo urgente e necessário e que ele envolve a todos, no plano individual, no plano coletivo, no plano de negócio, e a gente vai falar muito sobre isso. Estela, eu gostei dessa observação que você fez, eu acho que já é um tema em si pra gente colocar aqui, né, na conversa. O Habitability tem muito esse cuidado, né, de trazer os temas, mas baseado em diversas vozes, né, e também sair um pouquinho só do aspecto metropolitano, sudeste, tentar ouvir pessoas do país inteiro, porque o nosso público é do país inteiro, então eu acho muito legal essa observação. Estela, primeiro, por que saneamento básico, né? Como que na sua trajetória profissional de carreira você engajou nesse assunto e como que ele se conecta com o que você vem estudando atualmente? Então, a minha formação como arquiteta urbanista foi sempre mais indo para o lado do urbanismo. E depois, quando eu cheguei na pós-graduação, no mestrado, eu comecei a estudar litoral paulista e as questões de desenvolvimento sustentável, que naquele período eram um tema bem no auge. E aí eu cheguei à conclusão de que a questão de infraestrutura, de saneamento, de preservação das águas, né, que no litoral paulista, em todo o litoral brasileiro, é uma questão muito importante. Tudo isso dependia muito do saneamento e que ele era muito falho e que ele continua sendo muito falho, não só no estado de São Paulo, que deveria já estar resolvido, mas no Brasil inteiro. E aí, no doutorado, eu fui para o curso de pós-graduação em ciência ambiental na Universidade de São Paulo. Então, eu parti totalmente para o estudo de saneamento em relação à água, né? Principalmente esgotamento sanitário e abastecimento. E aí eu trabalho como pesquisadora em diversos grupos de pesquisa, sempre em relação ao tema da água. Lu, Estela, eu quero que você nos conte depois um pouco mais, inclusive, sobre o litoral, porque a gente presenciou tragédias e vários desafios. Eu acho que aqui tem vários aprendizados em relação ao saneamento básico, segurança hídrica e por aí vai. E aí, Lu, pegando também a tua trajetória, o Instituto Trata Brasil, como que os temas se conectam aqui e como que o Instituto hoje contribui para discutir e para fomentar o assunto? Legal. Bom, me formei em Engenharia Civil, e no começo trabalhei com rodovias, mas depois eu passei num concurso público na Companhia de Saneamento de Santa Catarina e trabalhei então, comecei a entender a importância do saneamento básico. Acho que na universidade, muitas vezes, o saneamento é só uma disciplina e ela é passada de uma maneira muito rápida, então aquilo não atinge o nosso coração, digamos. Mas quando a gente começa a trabalhar com saneamento, que a gente vê o impacto que a gente tem com o nosso trabalho na vida das pessoas, isso muda a nossa perspectiva de profissional, de ser humano como um todo, assim. E então trabalhei
na parte de meio ambiente, fui presidente de uma companhia pública de saneamento básico e depois surgiu a oportunidade, né, de eu ir para o Instituto Trata Brasil, que tem como objetivo fazer com que a população, de uma maneira geral, seja conscientizada sobre a importância do saneamento. Então, eu brinco que o meu sonho é que a Dona Maria, lá na casa dela, no muro da casa dela, possa estar conversando com a sua vizinha sobre saneamento básico, sobre a qualidade da água que chega na sua casa, sobre a existência da coleta e tratamento do esgoto e do porquê que o filho, o neto fica doente por conta dessa falta dessa infraestrutura. Então, a gente trabalha dessa forma, fazendo estudos, né? Esses estudos correlacionam, por exemplo, o saneamento e a valorização imobiliária, o saneamento e o turismo, o saneamento e a vida da mulher brasileira, que é a mais impactada, né? Como a Esté falava, né? Da vida da mulher. A mulher é mais impactada pela falta de saneamento. Muitas vezes ela não pode trabalhar fora, porque ela tem que cuidar da criança, ela tem que cuidar do adulto, né? Do marido, por conta de episódios sucessivos de diarreia associados à água de má qualidade. Né? Saneamento e perdas de água, mudanças climáticas. Então, a gente sempre tenta, como o saneamento está relacionado com o cumprimento de praticamente todos os ODSs, né? A gente tenta correlacionar para atingir o coração das pessoas. E outra forma colocar os dados de saneamento na realidade da mídia, né? Então, assim, quais são os dados lá da região norte, né? A gente fala de São Paulo, mas a gente fala de capitais do nosso país que tem 26% da população com acesso à água, né, onde a gente não pode tomar, muitas vezes, água com gelo, porque tu não sabe se esse gelo é de uma água potável ou não. Né? Então, a gente trabalha com um ranking, por exemplo, de saneamento, que pega 100 maiores cidades, quem que tá melhor, quem que tá pior, mostrando esses dados para tentar fazer com que os governantes também tomem uma atitude, priorizem o tema do saneamento e que a população também cobre, né, o avanço desse serviço. Então, é dessa forma que a gente vem aí trabalhando durante 15 anos, né, e tentando trazer a conscientização. Olha o tanto de temas correlacionados que a gente já tirou aqui dessa nossa caixinha. Você ficou quanto tempo como presidente da empresa? Eu fiquei 4 anos. 4 anos, imagino que não deve ter sido um desafio simples, mas eu acho que foi uma grande escola também. Sem dúvida. Estela, aqui a Lu trouxe um aspecto muito importante que eu queria tratar e está relacionado à academia. Por que acontece isso, do saneamento, quando você olha para as disciplinas, não ser olhado de forma tão aprofundada assim? Primeiro, isso acontece de fato, se a gente olhar de uma forma mais ampla, e por que isso acontece? Sim, desde o princípio da urbanização no Brasil, o saneamento sempre foi um tema totalmente técnico. A gente chama de tecnocracia, né, esse conceito. Então, ele ficava fechado nos departamentos de engenharia, e aí lá era decidido o que seria melhor para uma cidade ou para um trecho da cidade naquele momento, geralmente em função do desenvolvimento e do automóvel, né? Porque as cidades brasileiras cresceram em função do automóvel, tanto que a gente não tem conexões por trens muito abrangentes, é sempre em função do automóvel. E para isso era necessário grandes avenidas e tirar a água da frente. A cidade de São Paulo mesmo, ela tem 1.500 quilômetros de rios e córregos por baixo dela. Nossa. E tudo isso tá soterrado, né? Os que existem ainda, de vez em quando a gente vê uma nascente aqui, outra ali, na Vila Madalena tem algumas iniciativas, mas toda essa água, ela foi sendo vista como símbolo de um país, de uma cidade suja, degradada. E aí, então, o esgoto, que a rede de esgoto, ela deve ter uns 50 anos, mais ou menos, que ela foi se expandindo, né, nas grandes cidades brasileiras, na verdade, porque nas pequenas elas ainda nem chegaram, mas elas foram se expandindo no sentido de tirar a doença e facilitar o trabalho, né, para o operário conseguir trabalhar sem ter diarreia, para a vida econômica andar. Então, aí, assim, era muito focado na parte técnica, de tirar da frente, do meio do caminho, e priorizar a urbanização como se achava, na época, que seria o desenvolvimento ideal, que é o que tinha acontecido na Europa. E aí vem os sanitaristas, os engenheiros sanitaristas, que
fizeram todas as grandes reformas de Paris, de Barcelona. Então, era sempre nesse sentido de você tirar o esgoto, que era lançado diretamente nos rios, né? Na verdade, não era nem esgoto, era o resíduo doméstico lançado nos rios, o resíduo industrial jogado nos rios, afastar do centro urbano. Então, por isso que ele sempre foi uma questão técnica e bem mais recentemente que ele começou a ser incluso no debate sobre saúde pública, né? Então, o mais importante era você tirar aquela água da frente das casas e dos centros urbanos para não ter mosquito, para não ter cheiro. E assim foi, a gente afastou. Essa ideia de afastar, ela é bem forte isso, né? Digamos que hoje a gente sofre as consequências de ter afastado, né? Não Sim. só estruturalmente, mas o assunto em si. Lu, voltando ao ponto que você fala sobre trazer o assunto, no caso eu tô lembrando da minha mãe, por exemplo, que para nós que vivemos nas cidades, a gente só se dá conta que tem um problema, talvez na água, quando de fato tem um problema, né? Um cheiro, alguma coisa. A gente não tem no dia a dia ali essa vivência como você narrou. Como que a gente pode olhar para a questão do saneamento de forma não óbvia, além da cidade, né? O exemplo que você deu das mulheres. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil hoje que tem uma relação direta com o saneamento básico, que está longe da minha realidade aqui em São Paulo, por exemplo? Bom, tem muitas histórias, né? Só pra gente ter uma noção, hoje a gente tem 33 milhões de pessoas sem acesso à água e 93 milhões de pessoas sem acesso à coleta e tratamento de esgoto. Então a gente tem ainda uma necessidade de uma mudança cultural da população muito grande. E aí eu trago aqui um exemplo. Eu participei de uma audiência pública no interior do Pará, uma cidade chamada Jacundá, que fica a 100 quilômetros de Marabá. E lá a população não queria se ligar à rede de água. Não estou nem falando de coleta e tratamento de esgoto. A população utilizava água de poço, né, contaminada, cheia de coliformes fecais, né, e não queria se ligar à rede de água porque não entendia o valor da água. Então a gente tem uma necessidade de uma mudança cultural no nosso país, mais especificamente na região norte, é a questão da água ainda, né? E nas demais regiões do país, a importância da coleta e tratamento do esgoto, porque nós como seres humanos, a gente vive a nossa vida ali do dia a dia e a gente acha que ok, o esgoto que eu gero não é problema meu. E na verdade, trazendo esse exemplo de Jacundá, né? Lá tinha rede de água, a água dentro dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde, a população entendendo culturalmente que a água de poço era melhor. E a água de poço estava contaminada, por quê? Porque se utilizava uma fossa que não tem um tratamento adequado de remoção da carga orgânica daquele esgoto, e tinha uma contaminação cruzada no poço, né? E nessa audiência pública, por exemplo, o vereador estava defendendo o uso do poço. E as promotoras, juízas, querendo dizer, não, tem que usar a água da rede, porque ali é fiscalizado, está dentro dos padrões de qualidade. Então, essa é a realidade do nosso país, uma necessidade de uma mudança cultural, entendendo o valor que a água tem na vida dessa pessoa. Por quê? Porque a gente teve no país 128 mil internações por conta de doenças associadas à falta de saneamento, 1.500 mortes, mas muitas vezes essa correlação não é feita. Quando a gente fala aqui da região centro-oeste, sudeste, sul, a gente tem a dificuldade do entendimento da população em relação à importância da coleta e tratamento de esgoto. Eu vejo aquele rio poluído, eu não sei que aquele rio está poluído por conta da falta da coleta e tratamento de esgoto. Eu acho que, né, nunca paro para pensar como ser humano que aquele rio está poluído porque não teve coleta e tratamento de esgoto. No nosso país, a gente lança por dia 5.500 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento. Né? E isso vai influenciar lá na praia, né? Que é o que a Estela estava falando antes. Porque a bacia hidrográfica é aquele esgoto sem tratamento, infiltra no solo, vai para a drenagem urbana, vai para o rio, que vai parar no mar. E aí é o verão, toda a população se junta num mesmo local
e dá aquela série de viroses que a gente vê muitas vezes na praia. E a gente acha que aquela virose é do ar, é que é muita gente junta. Não, é aquela água contaminada, os pés ficam lotados, né? Então eu acho que a gente tem um desafio grande de entender que muitos dos problemas que a gente vive hoje no nosso país poderiam ser evitados com a infraestrutura do saneamento, né? E nós, como cidadãos, defender isso e conscientizar isso, né? Tanto em relação à importância da água de qualidade, quanto em relação à coleta e tratamento do esgoto. E aí eu trago as meninas, porque as meninas, muitas vezes, elas não vão para a escola porque não têm higiene adequada em casa no seu período menstrual. E eu vou ser bem sincera que eu achava, quando se falava de equidade, eu pensava, não, todo mundo tem o mesmo... Quem quer consegue subir na vida e consegue se desenvolver, basta querer. E, na verdade, quando a gente olha a falta dessa infraestrutura e o impacto que isso tem na vida das pessoas, como é que uma criança vai se desenvolver se ela tem episódios sucessivos de diarreia e ela fica desmotivada de ir para a escola? Né? A escolaridade média, onde tem saneamento, onde tem a infraestrutura, é de 9,11 anos, aonde não tem é de 5,3 anos. Então, por exemplo, na primeira infância, né, o desenvolvimento intelectual e neurológico, ele acontece de 0 a 6 anos, grande parte dele. Se essa criança não teve a infraestrutura de saneamento e teve uma série de doenças de veiculação hídrica fazendo com que o corpo dela tivesse que resolver esse problema em vez de estar aprendendo, né, essa criança ela não consegue chegar na sua plena capacidade na sua vida adulta. E muitas vezes a gente não para pensar isso, a gente acha que todo mundo tem basta querer que vai se desenvolver. Então falar de equidade é dar condições para que a população possa se desenvolver também, né? E aqui é interessante, aqui já é equidade em vários recortes, né? Social, racial, que a gente pode tocar também, o gênero, que aí conecta com a forma como a Estela abriu aqui. Estela, deixa eu pegar a conexão aqui com o litoral que a Lu trouxe, e aí também outras experiências que você narrou ali nos bastidores pra gente, que vai além das regiões metropolitanas, desse olhar não óbvio também, né? O não óbvio do saneamento, da vivência de quem vive numa cidade. Bom, então, no litoral paulista, a questão principal é a especulação imobiliária, que tornou o espaço urbano inviável para as pessoas assalariadas, porque o salário mínimo não alcança o valor do imóvel nessas cidades. Então, onde as pessoas moravam tranquilamente, principalmente quando ainda o litoral paulista, até a década de 50, 60, era colônias de pescadores, então esses terrenos, tanto que até hoje eles não têm documentação formal, esses terrenos foram sendo vendidos a preços, e hoje chegam a preços exorbitantes. Um terreno no litoral norte paulista chega a ser mais caro que da Avenida Paulista. Então, aí, como que a pessoa que nasceu lá, que foi criada lá, morando na beira da praia, tendo aquele tipo de vida, aquela relação com a água e até com a fossa mesmo, que ela falou que era suficiente para aquele número de pessoas, ela perde essa referência. Só que ela não vai sair de lá, porque lá é onde ela tem as raízes, onde ela tem a família, onde ela tem o trabalho. Então, ela vai para lugares mais baratos, que são aqueles lugares onde é inviável colocar infraestrutura de saneamento, que foram as catástrofes que aconteceram em Juqueí, Barra do Saí, etc. Mas, para não ficar só em São Paulo, a gente pode falar também, por exemplo, de Minas Gerais, que é uma dos braços das pesquisas que eu faço lá na Fiocruz. Então, nós atuamos nos quilombos no norte de Minas Gerais, levando água, principalmente água potável. Então, aí, essa questão que a Luciana falou, concordo com quase tudo, mas essa questão da pessoa não abrir mão do poço não é só cultural, é uma questão também da relação que aquela pessoa tem com a água. Então, dependendo da região do Brasil que você está, se é interior ou não, se é uma comunidade pequena ou não, a água ela tem fins religiosos, ela tem fins até medicinais, porque muitas das comunidades no interior do Brasil, não só no norte de Minas, mas toda aquela região mais longe do litoral, a água é fundamental para você cultivar plantas domésticas que vão servir para te curar, já que o sistema de saúde é distante da casa. Então, olha até onde vai a água, né? A questão da água. E assim,
as fossas, acho que até ela deve entender um pouco mais do que eu, da engenharia, né? Da contaminação do solo, das fossas. Mas e quando você tem uma comunidade com um número de pessoas pequeno, a resiliência do solo e da água, ela permite que aquela contaminação não ocorra. O que acontece é que muitas dessas regiões no interior do país, elas têm um avanço da agricultura massiva ou da agrofloresta, principalmente eucalipto, que lá em Minas mesmo, nesse caso, norte de Minas, toma muita parte do território e ele seca os lençóis freáticos. Então, aquela água que diluía aquele esgoto para não contaminar a água de beber, não tem mais. Então, isso esse desenvolvimento do país, por um lado, associado às pequenas comunidades que mantêm as culturas locais por outro, não está dando certo. Está tendo um problema ali. Então, é a mesma coisa do litoral, em termos gerais, a gente pode falar que acontece no litoral, que acontece lá no interior. Em outros países da América Latina, inclusive, tem algumas, principalmente onde as lideranças são de origem indígena. As lideranças, eu digo políticos mesmo, né? Nível de governos municipais, locais, regionais ou legislativo, a água está tomando um patamar. Eu não vou lembrar agora qual foi o país que aprovou no último mês. Os rios vão ter direitos. Então, o direito do rio permanecer limpo, o direito do rio não receber esgoto. Então, assim, eu não sei até que ponto a gente não tem que respeitar essa questão cultural, no sentido de, calma, a gente está se apropriando da água para tudo, para um desenvolvimento econômico, e a gente está esquecendo das questões culturais. Então, tem esse contraponto também para a gente falar nesse sentido. Lu, deixa eu pegar esse contraponto. Ele é bem interessante porque ele mostra a complexidade dessa conversa. E aí, no seu papel de uma gestora e de uma gestora que tem um olhar executivo também, né? Vamos falar sobre essa complexidade, porque quando a Estela ela expande a conversa para coisas inimagináveis para quem não está no assunto, né? Imagina, falar de religião, né? A água como elemento sagrado. Tem vários aspectos aqui que fazem parte. Então, a gente está lidando com tudo ao mesmo tempo, né? A gente precisa avançar na comunicação, a gente precisa avançar na estrutura e a gente tem os aspectos regionais. Como lidar com isso? Aqui me parece que tem muitos desafios e aprendizados que podem servir aqui para quem tá nos ouvindo, que é de empresa, que trabalha com negócios, que vai além da parte técnica, certo? Certo, e eu colocaria mais uma pitadinha aqui na nossa conversa, que é a questão das mudanças climáticas. Né? Porque aquele rio que tinha uma vazão específica, onde eu captava aquela água, agora trazendo um pouquinho a minha visão, né, da experiência que eu tive como presidente de companhia de saneamento, a vazão do rio não é mais a mesma. Né? As mudanças climáticas estão fazendo com que as chuvas sejam diferentes em diferentes épocas do ano. O tempo de recorrência que a gente tinha de determinadas chuvas não é mais o mesmo. Então, a série histórica, já é difícil a gente planejar o futuro com a série histórica passada. E aí, como essas chuvas têm sido muito diferentes, digamos, em determinadas regiões ou épocas do ano chove menos, a vazão do rio é menor, e aí vem o que foi dito pela Estela, que é a questão da depuração daquele esgoto ser muito pior, porque eu tenho uma quantidade menor de água naquele rio, eu tenho o mesmo lançamento da carga orgânica de esgoto, e tem uma contaminação muito maior daquele rio por conta da menor vazão. E aí eu tenho muitas vezes dificuldade de ter água na quantidade e na qualidade necessária para abastecer a população em determinadas regiões do nosso país. Ou seja, os poços artesianos eles estão secando, né, e a qualidade daquela água e o volume daquela água fica cada vez mais inconstante em determinadas épocas do ano. Sim. De outro lado, a gente tem chuvas maiores, né, acontecendo, e aí catástrofes imensas, como a gente viu no litoral de São Paulo, como a gente viu agora no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque
os volumes de chuva têm sido absurdos, coisa de mais de 300 milímetros, e a infraestrutura que a gente tem na cidade tem que dar conta disso. Só que o projeto dessa infraestrutura levou em consideração uma série histórica de chuva que não é a realidade atual. Então, eu colocaria mais um ponto nessa nossa análise, que é a questão das mudanças climáticas. Mas pensando, assim, de uma maneira prática, né, a gente precisa pensar, quando a gente for planejar o sistema de esgotamento sanitário, de acesso à água, pensar nas diferentes realidades que a gente tem num município. Então, a gente tem a área urbana e a gente tem a área rural, a gente tem a área das comunidades vulneráveis, né? Então, a solução que eu tenho, muitas vezes, de abastecimento de água por rede, por uma estação de tratamento de água que coleta água do rio, que trata, que abastece um reservatório e que, então, distribui essa água para uma população que reside num meio urbano, coleta o esgoto, trata e lança novamente esse efluente tratado para o rio, não é a mesma solução que eu vou ter para a área rural, que eu vou ter para as comunidades vulneráveis, né? Porque a área rural, muitas vezes, ela é muito distante, então fica difícil ter um sistema convencional e levar a tubulação até lá. Então, muitas vezes, a captação vai se dar por meio de poços artesianos, o tratamento vai se dar por sistemas alternativos, mas o que é importante, né? É que haja uma gestão em cima disso para que a qualidade da água que as pessoas estão tomando esteja adequada com os critérios de saúde pública. Porque como o adensamento, mesmo na área rural ou nas comunidades culturalmente, né, que estão mais afastadas, seja indígenas, seja quilombolas, o adensamento tem aumentado também. Então, muitas vezes, aquele poço que abastecia uma família com 5 pessoas, hoje abastece 500. Né? E aquele poço e aquele esgoto está sendo lançado ali, contaminando o poço. Então, é muito importante que esse planejamento leve em consideração também áreas da prefeitura que possam ir lá fazer análise de qualidade da água, ensinar aquela população a usar o cloro, muitas vezes, para ter um tratamento, o menor que seja, naquela água, para que não haja diarreia, para que não haja contaminação daquelas pessoas e que essas pessoas possam se desenvolver. Mas é muito complexo. Sim. Né? A gente está falando de pessoas de realidades diferentes, né? E aí eu trago, por exemplo, a questão das favelas, né? A gente tem 16 milhões de pessoas que vivem em favelas, que muitas vezes essas pessoas, elas são as que mais precisam da água, né? E elas estão comprando água de caminhão-pipa, pagando muito mais caro do que se fosse uma água encanada, né? E não estão conseguindo se desenvolver porque pagam muito para um sistema que deveria existir ali. Aqui leva para um lado interessante também e importante, a urgência de nós formarmos profissionais vindos das comunidades, que entendam Total. essas realidades que estão distantes porque geralmente é o olhar de quem vem de fora, né? Mas tem uma questão de diversidade na formação aqui, seja periférica, seja rural, outro tipo de equidade aqui. Eu queria fechar essa parte, eu ainda acho que tem muitos assuntos pra gente entrar, eu queria fechar essa parte, até aproveitando que você falou do litoral, da especulação imobiliária, da responsabilidade do mercado, eu vou usar esse termo agora, mercado, da construção, né? Eu acho que nós temos hoje gerações de profissionais, de arquitetos, de engenheiros que estão atualizados, que se reinventaram, que estão olhando para o que tem de mais moderno em práticas sustentáveis. Primeiro, qual que é a responsabilidade desses profissionais e o que fazer para que o assunto saneamento básico seja de fato algo presente, né? E não como na academia, Sim. como a gente falou, que passe apenas de uma forma técnica, mas que esteja presente ali. Então, uma coisa que me estava pensando enquanto ela falava é da participação. Isso envolve tanto o mercado quanto a própria população. Então, a participação social, que é um direito garantido pela Constituição de 88, em todos os âmbitos das políticas públicas sociais que atingem grande parte da população, a participação é um direito do cidadão brasileiro.
Os fóruns de participação, eles agrupam pessoas do mercado, pessoas do Estado, né, que são os representantes do Poder Executivo, e a população. O que se vê nos fóruns de participação, nos conselhos de meio ambiente ou conselhos de saneamento, que quase não existem, é um esvaziamento. Então, a população não tem essa noção técnica que vai ser falada lá dentro. Tem que mudar esse discurso técnico e passar também para ouvir as pessoas. Então, ela participa. Quando você tem a participação das pessoas em alguns casos específicos, as soluções são muito mais democráticas e atendem às necessidades, inclusive com o apoio do mercado. Casos em que o mercado é obrigado a ouvir o que a comunidade tem a dizer sobre uma questão específica, e que aí entra-se num acordo. Não dá nunca para você não deixar o desenvolvimento acontecer, até porque grande parte da população em cidades pequenas depende, se a gente falar de cidade do litoral, por exemplo, a própria especulação imobiliária é o que tem mantido os impostos que mantém aquela população. É uma situação, um círculo meio cruel, mas é necessário. Então não dá para você falar, não, não vem mais turista. Não queremos mais segunda residência, não é isso. Mas tem que ter um limite, sabe? E o limite é onde atende todos os direitos à água, os direitos humanos à água e ao saneamento da população que já mora ali, né? Então, tem o caso de Bertioga, por exemplo. Bertioga tem uma briga muito grande entre mercado imobiliário e comunidade, porque só onde o mercado imobiliário atua tem investimento em esgoto, por exemplo. Você vai um quarteirão para trás da rodovia, já não tem mais. Então, assim, é papel do mercado imobiliário atender aquela comunidade? Não. Mas é papel da prefeitura fazer essa intermediação e dizer, até aqui a gente pode crescer com lucro, daqui para trás a gente tem que não visar o lucro e visar atender essa população. Porque senão, inclusive, a água do rio vai ser poluída, a água da praia vai ser poluída e o seu lucro vai ser prejudicado. Então, levar isso para a questão econômica, a participação coletiva. E uma questão que eu acho muito importante destacar é que os municípios brasileiros, a gente, principalmente quem é de São Paulo ou outras capitais, achamos que as prefeituras são quase que empresas. E não é. A maior parte do Brasil, os municípios têm menos de 50 mil habitantes. Eles não têm imposto para se manter, os municípios. Eles não têm orçamento próprio para se manter. E eles não têm técnicos. Tem municípios Brasil afora que tem um engenheiro ou um arquiteto que faz fiscalização, aprova projetos, faz desenho de arruamento, faz projeto de saneamento. Qual é a capacidade que esse município tem de gerir tudo isso? Ele não tem dinheiro, ele não tem equipe técnica para fazer tudo isso. Então, ele precisa ser suportado ou pelo governo estadual ou pelo governo federal, e não simplesmente vamos passar tudo para o mercado privado gerir. Não, porque o mercado privado não vai ter lucro com essas questões. Aqui é um desafio que a gente tem em outras áreas também, como saúde, né? Esse déficit de mão de obra é um desafio de outras áreas como saúde, por exemplo, né? De você ter profissionais também que às vezes queiram atuar em prefeituras, tendo a opção de trabalhar para empresas privadas, por exemplo. Outro desafio que a gente traz aqui, o lado de formação e de carreira. Lu, para a gente, ainda nessa discussão sobre o papel do mercado, da formação, e aí vocês como instituto também desempenham muito essa conexão, né? Acho que o que a Estela traz deixa claro que, de novo, é um ecossistema, é o coletivo, é todo mundo discutindo junto. Como que você enxerga, também como os engenheiros, as engenheiras, arquitetos, a responsabilidade que eles têm dentro desse novo contexto, principalmente porque a gente está falando de urgências climáticas, urgências sociais, e a gente já não tem muito tempo, né? Exatamente. Eu acho que aí a gente tem uma oportunidade como profissional, né, da área. Digo oportunidade porque, assim, eu, por exemplo, aprendi a gostar desse tema e hoje eu enxergo o meu trabalho como um propósito. E a gente tem, essa galera jovem que está vindo, ela é uma galera que tem essa questão do propósito, né? Por que eu tô aqui no mundo? Por que
Por que eu trabalho? É só para ganhar o meu salário ou é para mudar a vida das pessoas que estão ao meu redor? E aí eu acho que assim, essa questão ESG, essa questão de planejar, pensando também na comunidade na qual eu estou inserida, é algo muito legal. Existem inúmeras oportunidades, desde na hora que eu estou fazendo um projeto, eu pensar em reaproveitamento de água da chuva, até na hora que eu estou fazendo um projeto, pensar num EIV, num estudo de impacto de vizinhança que vai realmente trazer a comunidade de uma maneira proativa para aquele empreendimento, melhorar a vida das pessoas que estão ali ao redor. Então eu acho que a gente vive hoje uma nova realidade, que é uma realidade na qual não é só uma construção, né? Quando a gente fala de um projeto, a gente fala de um projeto que vai mudar a vida das pessoas e vai mudar o entorno no qual esse projeto está sendo desenhado. Então o nosso papel como profissional é tentar fazer esse projeto de uma maneira mais sustentável possível para melhorar a vida tanto do ponto de vista ambiental quanto social da vida daquelas pessoas, né? Seja por uma quadra que eu vou projetar lá que vai trazer alegria para aquela população que está no bairro, né? Seja na implantação de um sistema de esgotamento sanitário que vai melhorar o meio ambiente na qual aquelas pessoas estão envolvidas. Então, eu acho que assim, nosso papel é realmente pensar de uma maneira diferente como profissional. E aí a gente vê também que a própria exigência do mercado financeiro já está levando isso em consideração, né? Os investidores, eles querem investir numa empresa que se preocupe, né, com o meio ambiente, que pense no social, na governança, no meio ambiente, porque senão, daqui a pouco a gente vai viver o caos. A gente já está vivendo em alguns locais, né? E para a gente não viver o caos, cada um tem que fazer a sua parte, e nós como profissionais também, né? Seja com uma ideia, seja com uma ação, seja com um pequeno detalhe de um projeto que já vai trazer uma melhoria naquele entorno. E aqui é o ponto, a questão é o ponto de equilíbrio, né? O que você traz sobre ESG, a gente, em vários outros episódios da Habitability, falamos sobre o assunto, tem que ter um ponto de equilíbrio, né? O ESG, eu acho que o ESG, hoje ele tá ligado à governança, tá ligado a resultado, então não é uma nova fase quando a gente fala de sustentabilidade, então tem que acontecer na prática, né? Não pode ser só teoria, greenwashing. Não pode, né? A gente já viveu isso no passado, então tem um ponto de equilíbrio muito importante aqui. Estela, para a gente terminar, e aí falamos da responsabilidade mercado, profissionais, agora eu quero saber da minha responsabilidade. Eu acho que eu gosto muito de trazer para o individual, né? De novo, para não ter aquela ideia de que essa conversa ela tá muito distante, né? Dentro da minha casa. E aí voltando, infelizmente a gente vive em bolhas, né? Eu assumo isso, a gente vive numa bolha metropolitana. Mas na minha bolha, assim, o que eu faço hoje que eu poderia mudar, né? E que tem impacto que eu nem sei relacionado a saneamento básico, que ajuda também nessa conversa, considerando que isso é responsabilidade minha também. Falando numa escala bem em casa, então, no Brasil, o saneamento é água, esgoto, lixo e drenagem urbana. Então, o lixo, só no Brasil especificamente, porque nos outros países é água e esgoto. Os outros temas são separados. Mas como a gente tem o lixo também dentro dessa questão do saneamento, a separação do lixo, saber para onde vai aquele resíduo que você comprou e que você produziu, saber se as empresas que você compra estão preocupadas em reverter esse processo, também é uma questão que contribui para a poluição das águas, para diminuir alagamentos, enchentes, etc. Então, esse é o mais local, né, que a gente pode pensar na redução de produção de lixo e o encaminhamento de tudo que você produz, porque se você comprou e você utilizou, você e a empresa que produziu são responsáveis. Em relação à questão do esgoto, vou lançar um desafio para as pessoas. Gostamos de desafios. Você sabe para onde vai o esgoto da sua casa? Onde ele é tratado? Qual é a ET que trata o esgoto da sua casa? E esse tratamento ele é só primário? Porque você está pagando, certo? Você paga, ela vem na sua conta de água, para quem mora Qual é o primeiro caminho para eu descobrir? A conta de água? Já me Olha ajuda? Na conta de água quanto que é cobrado de esgoto, qual o volume, qual o valor. Quem é a sua empresa, a empresa que te fornece? Geralmente, em São Paulo, quem é do estado de São Paulo, a maioria é da Sabesp, mas não é só a Sabesp, tem outras. Ela vem lá de Santa Catarina,
Casan. Então, olha lá na sua conta e aí você procura se informar no site. Geralmente, as grandes empresas, como Sabesp, Casan, elas têm uma certa transparência no site. Então, você consegue ver qual o seu endereço, onde que ele é atendido. Procura saber se aquela estação trata 100% ou se ela trata só uma parte. Ah, ela trata 50% do que entra aqui. O resto joga onde? Ah, joga ali no rio da esquina. Nossa, então aquela sujeira do rio é minha, é da minha casa. Então eu tenho que entrar, eu tenho que não entrar na justiça, porque judicializar não adianta nada, mas tentar compreender com aquela empresa que você paga, da qual você é cliente, por que você paga o tratamento de esgoto e ele não acontece. Você investiu o que você deveria? Será que aí você tem a quantidade de estações de tratamento necessárias para o tanto de cliente que você recebe? Entendeu? Então esse acho que é um primeiro passo. Então aqui já vai levantar e já vai mexer com o bolso das pessoas. Já temos o primeiro desafio que eu vou fazer, inclusive, pegou a conta de água ali, olhou o primeiro volume de esgoto, quanto que é cobrado, e aí faz o rastreamento para conseguir identificar para onde está indo esse esgoto, qual parte é tratada, qual parte não é tratada. Lu, desafio pra gente também. Legal. No individual. Eu traria um desafio também em relação à conta de água. Olhar qual é a qualidade da água que está sendo entregue na sua casa. A gente está falando aqui do Brasil inteiro, né? Então muitas regiões podem não ter água de qualidade chegando na sua casa. Então, quais são os parâmetros de qualidade? A sua conta de água tem isso. Pega a sua conta... Estamos fazendo todo mundo pegar a conta de água. Pega a sua conta de água. Eu só débito automático. Olha os padrões de qualidade, quanto de pH, quanto de cada um dos parâmetros está sendo entregue na sua casa. Né? A portaria do Ministério da Saúde, ela aponta quanto que teria que ter em cada um desses parâmetros. Avalia se a água que está chegando na tua casa é de qualidade. Depois, eu lançaria um desafio porque nós ainda temos 93 milhões de pessoas que não têm acesso a coleta e tratamento de esgoto. Então, se você vive numa região que a sua casa não é abastecida por rede, né, cara, cobra o avanço desse tema, né? No seu grupo do condomínio, na associação de moradores, cobra do vereador que você votou, do deputado, do prefeito, manda um ofício para a prefeitura, pergunta qual é o plano municipal de saneamento básico da sua cidade. Nós temos um marco do saneamento que estabelece que até 2033, 99% da população precisa ter acesso à água e 90% precisa ter acesso à coleta e tratamento de esgoto. Não adianta a gente chegar lá em 2033 e descobrir que ninguém fez nada. Então, assim, qual é o planejamento do município no qual você mora em relação ao seu bairro, à sua residência? Quando que vai chegar? O projeto já foi feito, as obras estão sendo iniciadas, né? Quando que isso efetivamente vai acontecer? Então, eu acho que eu lançaria o desafio realmente para que quem não tenha possa buscar informações e mobilizar, né, no seu pequeno grupo, né? Já vai ser uma mobilização para fazer acontecer. Vamos lá, pessoal, vamos fazer virar trend no TikTok, marca aí, #Habitability, o desafio da conta de água, marca a gente nas redes sociais, compartilha com a gente. Eu vou fazer esse exercício porque é muito interessante, até porque para refletir os meus gastos. Estela, Lu, eu queria super agradecer. De novo, saneamento básico, às vezes pode parecer um tema duro, distante, que a gente não quer falar, mas olha como ele envolve a nossa vida, nosso dia a dia, a nossa história, a nossa cultura, né? E é um papo de mulher. E é um papo de mulher, principalmente. Porque a gente sabe que no mundo inteiro, principalmente nos países pobres, quem se prejudica mais são as mulheres. Porque ela cuida da casa, ela cuida do doente, ela fica menstruada e não pode trabalhar, e vários outros problemas que vocês podem achar por aí, que tem muito tema sobre isso. Por isso que seria muito diferente se tivéssemos dois homens falando aqui sobre saneamento básico. Exatamente. E obrigado por trazer e por despertar também, por chamar atenção para esse tema aqui na nossa conversa, Lu. Muito obrigado, trazendo ainda a questão das mulheres. 25 milhões de mulheres no nosso país não têm água 24 horas por dia na sua casa. Ou seja, tem que acordar na madrugada para lavar roupa, muitas vezes, né? Então, gente, meu sonho é que cada um entenda a importância, né, do saneamento, entendendo que impacta em todos os ODS, todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, é nosso papel, sim, né, cobrar esse avanço e mobilizar para que a gente tenha uma vida melhor, principalmente população mais vulnerável.
É isso. Muito obrigado. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba. Pessoal, a gente adora falar de casas inteligentes, inteligência artificial, smart cities, todos esses termos, mas imagina que sem água a gente não vive, né? E se a gente não levar a sério, principalmente o desafio aqui, vai dar ruim, porque é um problema coletivo. Então, pensem nisso. Esse episódio, ele compõe toda uma trilha que a gente vem trazendo sobre o nosso papel individual, da nossa casa, do nosso dia a dia, mesmo na nossa bolha da cidade, o quanto que a gente impacta em todo o ambiente. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio do Habitability.